O período é a Revolução Industrial. O lugar é a Inglaterra. Os trabalhadores estão sendo muito explorados nesse momento. Basicamente, sem direitos trabalhistas algum. Mas será que eles vão aceitar tudo isso passivamente? A resposta curta e objetiva para a pergunta é não. Nós vamos ver no período da Revolução Industrial dois grandes movimentos acontecendo de trabalhadores que vão questionar as condições de vida, saúde, higiene e salarial dentro das fábricas. O primeiro movimento foi liderado por um cara que está aparecendo a imagem dele aqui na tela de vocês, chamado Ned Ludd. Por isso, o nome do movimento ficou conhecido como ludismo. Esse movimento aconteceu nos anos de 1811 até 1816, ou seja, século XIX. Esse movimento vai se iniciar quando um grande número de trabalhadores vai ser demitido de uma indústria têxtil inglesa. A partir desse momento, esse grupo de trabalhadores que foi demitido vai associar a falta de emprego com as máquinas, pois eles vão dizer: claro que o desemprego uma hora ia acontecer. Sim, eles estão o tempo todo enchendo essas fábricas de máquinas. Pois é, quanto mais máquinas, menos mão de obra humana eles vão precisar. Quer saber de uma coisa? Vamos começar a demolir essas máquinas? Assim eles não vão mais ter máquinas e vão precisar do nosso trabalho. Por mais que a vida dentro das fábricas não fosse nada fácil, ainda era a única alternativa para muitas pessoas desse período. O desemprego era pior do que trabalhar dentro de uma fábrica. Por mais que o que eles recebessem fosse muito pouco para sustentar a sua família de maneira digna, ainda era menos pior do que estar sem emprego. Por isso, esse grupo de trabalhadores que foi demitido dessa indústria têxtil, liderado pelo Ned Ludd, vão fazer vários movimentos de quebrar grandes máquinas. O interessante desse movimento é que esse grupo de trabalhadores não quebrava pequenas máquinas que estavam dentro de casas de artesãos ou de pequeninhas indústrias, mas sim de máquinas grandes, que substituíam o trabalho de muitas pessoas. Como você pode imaginar, essas revoltas elas foram punidas severamente pelos donos das fábricas, que muitas vezes tinham até um poder político na cidade ou na região. Esse movimento do ludismo ele foi abafado a partir do ano de 1816, mas ele foi muito importante para que os empregadores começassem a olhar para os empregados de uma outra maneira, a fim de que no futuro lhe dessem alguns direitos que eles tanto pediam. O outro movimento foi o chamado cartismo, que se desenvolveu a partir da década de 1830. Esse movimento pedia melhores salários para os trabalhadores das indústrias e também pedia que houvesse o fim da necessidade de ter uma propriedade privada para que eles pudessem participar da Câmara dos Comuns. Vamos lembrar aqui que a Câmara ela era dividida entre duas outras câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Lordes eram as pessoas mais abastadas financeiramente, comuns eram aquelas pessoas menos abastadas financeiramente. Por isso, essas pessoas que faziam parte do movimento cartista vão pedir que aquela cláusula que dizia que todas as pessoas que fizessem parte da Câmara dos Comuns precisavam ter uma propriedade privada fosse anulada, já que eles que eram simples trabalhadores dessas indústrias, especialmente a indústria têxtil, não tinham dinheiro suficiente para conseguir uma propriedade privada, um grande pedaço de terra, uma boa casa ou até mesmo uma pequena indústria. Num primeiro momento, esses dois movimentos, tanto o ludismo quanto o cartismo, foram abafados. Se por um lado parecia que eles não conseguiram conquistar nada do que pediam, por outro, os empregadores começaram a ficar com medo que novos movimentos, que novos trabalhadores fossem se agrupar, se unir pedindo melhores condições de vida. A partir desses movimentos, desses dois e tantos outros que aconteceram na Inglaterra, muitos direitos vão começar a ser debatidos e discutidos para esses trabalhadores. Professora, onde é que fica o Brasil em tudo isso? A industrialização ela vai ficar restrita à Inglaterra até basicamente o século XIX. É a partir do século XIX que aqui no Brasil nós tínhamos o reinado do Dom Pedro II, que a industrialização vai começar a chegar aqui. Primeiro ela chega na América, lá nos Estados Unidos, e depois vai ter reflexos aqui no Brasil.
Um dos principais industriais, uma das principais figuras da industrialização brasileira é um cara que você já deve conhecer muito bem, o Barão de Mauá. O Barão de Mauá talvez tenha sido um dos ricos com maior visão que o Brasil já teve, já que ele, a partir de 1870, vai implementar várias indústrias que foram as primeiras do Brasil. Indústrias como, por exemplo, de conserto de navios, que naquele período era muito utilizado. Além disso, o Barão de Mauá estava muito ligado com a construção de ferrovias, que era também um dos principais meios de transporte que começou a se proliferar no Brasil, especialmente porque o principal produto do Brasil no período era o café. E para você vender esse café, precisava ter um meio de locomoção rápido e eficiente. Aí surgem os trens e as estradas de ferro no Brasil. Essa revolução industrial que aconteceu na Inglaterra e depois foi se espalhando pelo mundo, ela é dividida pelos historiadores em dois momentos. Alguns dividem em três. O primeiro momento seria a primeira revolução industrial, que é aquela revolução primitiva que começa a acontecer na Inglaterra, com a utilização de ferro e carvão especialmente. A segunda revolução industrial é a revolução com a utilização do aço, ou seja, nós já temos modernização de alguns equipamentos, modernização de navios mais ágeis e mais rápidos, modernização dos trens e das estradas ferroviárias. E a terceira revolução seria a revolução que nós vivemos até hoje, uma revolução mais tecnológica, uma revolução muito mais aprimorada. Um beijo e até a próxima aula!